Aquele homem havia se tornado um pessimista. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo na vida, que nada tá bom para ela? Se torna uma pessoa negativa que reclama de tudo. Assim se tornou aquele homem. Nada estava bom para ele. Reclamava da sua família, reclamava do governo, reclamava do seu trabalho, reclamava da vida social, reclamava das pessoas. Era um sujeito mesmo infeliz da vida. E um dia o seu amigo perguntou para ele: mas por que você reclama de tudo? E ele responde: eu vivo uma droga de vida. Essa vida que eu vivo não vale a pena. E o seu amigo disse: eu posso lhe fazer algumas perguntas? Pode fazer a pergunta que você quiser. Me diga uma coisa. Se uma pessoa que tem um problema de vista, ela for cega dos dois olhos, e um dia aconteceu um milagre na vida dela, e ela voltar a enxergar, ter as suas duas visões normal, você acha que essa pessoa ficaria muito feliz? Ele pensou um pouco e respondeu: com certeza ficaria feliz, sim. E se uma pessoa que fosse paralítica, tiver numa cadeira de roda, engrenguenhada, sem poder andar, e de repente aconteceu um milagre na vida dela, e aquela pessoa puder saltar daquela cadeira de roda, sair pulando, andando, gritando e alegre, você acha que essa pessoa fica muito feliz com isso? E o pessimista: com certeza ela ficará feliz, sim. E o seu amigo continua: e você acha que uma pessoa que estiver enferma, com uma doença grave, uma doença mortal, em cima de uma cama de câncer, no leito de morte, e de repente acontecer um milagre na vida dessa pessoa e essa pessoa ficar curada do câncer, sã, você acha que essa pessoa fica muito feliz? E o pessimista respondeu: com certeza que ela ficaria muito feliz. E seu amigo diz: engano seu. Engano seu que não ficaria feliz. Porque eu vejo você aí, você tem dois olhos, você enxerga muito bem, e você não é infeliz, você não é feliz, você reclama de tudo. Eu olho para você agora e vejo que você não é paralítico, você não está com as mãos grenguenhadas, você anda, você salta, e você não é feliz, você reclama de tudo. Eu vejo também que você não tem câncer, não tem nenhum diagnóstico que diga que você tem alguma doença mortal, e ao mesmo tempo você está reclamando de tudo, você está reclamando da vida. E aquele pessimista, ao ouvir essas palavras, ele voltou-se a refletir. E aquele seu amigo aproveitou, porque ele estava refletindo, deu ouvido a ele. O seu amigo disse: olha, você não é cego, você não é paralítico, você não tem problema de câncer, nenhuma doença mortal, mas você tem uma doença terrível em sua vida. Uma doença que é pior do que mortal, porque essa doença que você tem está no seu coração, está no seu espírito, está dentro da sua alma. E essa doença, com certeza, é a doença que vai lhe levar à morte. E uma morte eterna. E você precisa ser curado desta doença. E aquele homem pessimista ficou espantado: que doença que eu tenho, pelo amor de Deus? Sim, você tem uma doença. Você é uma pessoa que você está insatisfeita com tudo nesse mundo. Você reclama de tudo. Você reclama de sua família, você reclama do governo, você reclama dos relacionamentos, você reclama das pessoas, do teu próprio emprego, enfim, você reclama de si mesmo. E você está reclamando de Deus, porque com certeza você é doente. Agora, essa doença que você tem, você pode ser curado.
E se você for curado dessa doença, com certeza você se tornará o homem mais feliz do mundo. E aquele homem que era pessimista, que era orgulhoso, se humilhou. Então diga, meu amigo, qual é a minha doença? Ele disse: a tua doença é o pecado. Infelizmente, todo ser humano da terra está contaminado com essa doença, o pecado. O pecado é a doença em que vai levar muitos para a morte eterna, para o inferno. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você for curado dessa doença, você ficar livre dessa doença que chama o pecado, vai ter sim uma satisfação na tua vida. Vai ter sim uma alegria na tua vida. Porque eu conheço um médico dos médicos que ele pode curar essa tua doença. E essa tua doença é tão antiga quanto a humanidade. Essa doença estava em mim, essa doença está em qualquer outra pessoa. Hoje ela não está mais em mim porque o médico dos médicos me curou essa doença, chamado pecado. E os nossos pais, primeiro que surgiu nessa terra, eles foram contaminados com o vírus do pecado. E o pecado passou a todos os homens, porque está escrito lá no livro de Romanos 3:23, que todos pecaram e que por causa do pecado o homem está separado de Deus. E o pecado é o vírus que está no coração dos homens. E onde está o pecado? Está as trevas, está a imundície. E onde está o pecado, que é as trevas e a imundícia, está os próprios espíritos de treva. Porque o pecado é a semente de Satanás. Porque foi ele mesmo que criou o pecado. E ele colocou o pecado no coração do homem. Agora ele mesmo habita no coração dos pecadores, fazendo à vontade os homens do inimigo, de Satanás, que é o todo pecado. E quando o homem peca, ele mesmo realiza e alimenta Satanás e faz os desejos de Satanás. E quando o homem peca, ele está distante de Deus. E o pior, todos pecaram. Agora você precisa se libertar desse pecado. Não há como você entrar na presença de Deus, ou como o Espírito de Deus entrar no teu coração, ou mesmo no dia que o Senhor Jesus vir buscar todos aqueles para o seu reino, você poder entrar na cidade santa, porque você tem pecado no seu coração, você tem a doença do pecado, você precisa se libertar do seu pecado. E aquele homem que era pessimista, que era negativo, agora saiu do seu pensamento pessimista e negativo e disse: eu preciso de ouvir essa verdade detalhada, eu preciso de ouvir esta realidade e preciso ser curado do pecado e preciso me libertar do pecado. Como, amigo, que eu faço isso? Ele falou: pois bem, eu vejo que agora o teu coração está aberto, porque você criou fé para você ser curado do pecado, para que agora você tenha alegria em sua vida e não reclamar mais de nada. Pois então, eu vou te explicá-lo. Eu falei para você que todos pecaram, não foi? Como todos pecaram, o homem não pode ficar livre do pecado sozinho. Por isso que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele veio a essa terra. E muita gente fala que o Senhor Jesus veio sim a essa terra. De fato, cumpre-se nas profecias que o Senhor Jesus, ele nasceu por meio de uma mulher virgem chamada Maria. E aos 30 anos ele começou o seu ministério. E exatamente aos 30 anos, o Senhor Jesus, ele começou uma obra. E essa obra foi de tirar o pecado do mundo. Está escrito já pelo profeta Isaías, há 750 anos antes da sua vinda, que ele profetizou que viria um Salvador. E esse Salvador viria salvar o homem do pecado. Imagine você que todos estavam, antes da vinda do Senhor Jesus, em um lamaçal de pecado. E o homem não poderia ser livre do pecado por si próprio, porque o homem estava morrendo afogado no pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho Jesus. Ele mesmo, em forma humana, veio a essa terra para libertar
o homem do pecado. E como o profeta Isaías, no capítulo 23 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas não havia beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro mudo levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aquele homem, ao ouvir essas palavras, palavras de luz, palavras de vida, aquele homem se interessou: explica, meu amigo, como que Jesus levou os nossos pecados. E o outro respondeu: olha, Jesus veio a essa terra para levar sobre ele a iniquidade de todos. E não existe homem nesse mundo que, por mais bom que ele seja, por mais honesto que ele seja, por mais fiel que ele seja, ele não tem justiça própria que pode chegar diante de Deus, porque todo homem é um poço de pecado. O Senhor Jesus, já lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21, ele diz o seguinte: que do interior do coração do homem é que nasce os maus desígnios. E ele colocou lá as prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o dolo, a libertinagem, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todos esses males já procedem de dentro do homem. Então o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele está dizendo que todo homem é um poço de pecado, que o coração do homem é um reduto, que já nasce com a semente do pecado, e que ao homem se desenvolvendo na sua vida, crescendo, também a semente do pecado irá crescendo no coração do homem. É por isso, meu amigo, que você vê por aí muita violência, você vê muita desigualdade, você vê muita inveja, você vê a própria soberba, você vê a própria maldição, as libertinagens, as cobiças, você vê as prostituição, porque isso por causa do pecado. Mas não adianta ninguém julgar ninguém, porque o Senhor Jesus, ele fez uma menção do povo ali de Israel, na época que ele andava na terra, dizendo: viste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Aí os religiosos achou que cumpria essa lei. Eu nunca matei ninguém, mas o Senhor Jesus respondeu: eu porém vos digo que aquele que chamar o vosso irmão de tolo já é réu de juízo e digno do inferno. Veja bem que para uma pessoa ela pecar, não precisa ela matar, só em chamar o seu irmão de tolo. Mas cá entre nós, qual é essa criatura que nunca chamou outra pessoa de tolo? Todos. Então não adianta também a gente olhar e assistir na televisão muita gente condenando um bandido, condenando um assassino ou um ladrão, porque o Senhor Jesus diz que nós já nascemos dentro do nosso coração com a cobiça, com a maldade, com o dolo. Então todos nós estamos condenados ao inferno por causa da doença do pecado. Mas lá no Velho Testamento, já quando Moisés tirou o povo ali do Egito, que o povo estava no deserto, Deus falou para Moisés:
para ele resolver o problema do pecado do povo. Então mandou que Moisés construísse o tabernáculo ali no deserto para poder fazer holocausto, para expiar o pecado do povo, para tirar, fazer a remissão. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 9, no capítulo 9, capítulo 10 também fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, ou seja, não há limpeza de pecado. Então, ali na tenda do tabernáculo, Deus levantou o primeiro sacerdote chamado Arão. E Arão era da tribo de Levi, e o papel dele era fazer holocausto. Então, quando uma pessoa tinha pecado ali entre o povo de Israel, é claro, todos tinham pecado, elas tinham que comparecer diante do sacerdote, ali na tenda da congregação. Mas ela tinha que levar uma oferta. E essa oferta tinha que ser uma oferta viva. E para entrar no átrio do tabernáculo, ela tinha que passar pela bacia de água. Depois da bacia, ela tinha que impor a mão sobre a cabeça do animal pelo meio do sacerdote. E após ela transferir por imposição de mão o seu pecado para aquele animal, o animal agora era morto diante do altar e o seu sangue era aspergido diante do altar, porque aquele animal agora levava a culpa daquela pessoa e aquela pessoa agora ficava sem a culpa do pecado. Então o animal tinha que morrer no lugar da pessoa, e a pessoa nessa condição ela tinha que passar agora na entrada do tabernáculo, que era o lugar santo, e ali ela poderia entrar com Arão, porque ela ficava livre do seu pecado, porque o animal, o cordeiro, levava o pecado dela. E ali na tenda do tabernáculo também, de ano em ano, Arão, o sacerdote, fazia expiação pelo pecado de todo o povo de Israel, através do bode, chamado bode expiatório. Arão fazia o sacrifício, o holocausto de um animal, de um carneiro, pela sua própria família, e fazia também a cada ano o holocausto daquele bode, transferindo o pecado do povo de Israel para aquele bode, e aquele bode era soltado no deserto, assim como o bode expiatório que levava a culpa do povo de Israel. E aí o povo de Israel estava livre do pecado. Mas nós vemos que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras. Então, através do profeta Jeremias e dos outros profetas, também do salmista, já dizia que viria um Cordeiro de Deus, que levaria de uma única vez o pecado do mundo e não restaria mais sacrifício pelo pecado. Então só há uma maneira do homem ele ser curado do pecado, é crendo na obra que o Cordeiro de Deus fez. O Senhor Jesus, ele fez uma obra. Se nós colocarmos em evidência a obra que o Senhor Jesus fez, comparando a obra do tabernáculo que o sacerdote fazia, hoje espiritualmente Jesus representa o Cordeiro de Deus que já levou todos os nossos pecados. Mas nós temos que crer na obra que o Senhor Jesus fez de uma forma correta, não de uma forma incompleta. Porque hoje fala-se que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Toda religião fala isso, mas não explica de forma detalhada como foi que o Senhor Jesus tirou os nossos pecados. E para que o Senhor Jesus leve sobre Ele mesmo os nossos pecados, nós temos que crer de forma correta. Veja bem, o sacerdote, ele teria que fazer aquele trabalho em um desanguíneo perpétuo, ou seja, a sua linhagem teria que ser sacerdotal. Então o sacerdote tinha que ser filho de sacerdote da família real sacerdotal, que foi a família de Arão, o irmão de Moisés. E aí, filho de sacerdote tinha que cumprir o papel de sacerdote. Se nós lemos a história de João Batista, que fala ali no capítulo de Lucas, capítulo 1, a gente vê que João Batista, ele é da família sacerdotal, que ele é filho de Zacarias, filho de Abias, filho de Arão. Então nós vemos que Jesus agora, ele é o Cordeiro de Deus, que leva sobre ele mesmo os nossos pecados. Então agora nós vamos entender como que Jesus
levou os nossos pecados, onde ele tirou os nossos pecados. Isso que eu estou falando, aquele homem estava explicando para o seu amigo. E aquele homem deu ouvido a essa palavra, e naquele mesmo instante, porque ele creu na obra do Senhor Jesus, ele foi liberto do seu pecado. Foi livre do seu pecado, porque ele creu. Então, aquele homem continuou a explicar para o seu amigo. Veja bem, o tabernáculo, no Velho Testamento, representa o Novo Testamento, a glória espiritual. Então Deus preparou um homem chamado João Batista. E João Batista, ele foi criado no deserto, para que não se envolvesse com as coisas nem com os negócios do mundo. E quando chegou a época de João Batista começar o seu ministério, 6 meses depois, Jesus também começa o seu ministério. E ali nas margens do Rio Jordão, Jesus, ele comparece diante de João Batista. E foi ali no momento em que Jesus foi batizado por João Batista, foi ali quando João Batista ele impõe as mãos sobre a cabeça de Jesus, que Jesus aceita o nosso pecado. A mesma coisa de lá atrás, no tabernáculo, quando o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, o animal recebia o pecado. Agora Jesus, quando ele recebe os nossos pecados, ele agora caminha para o deserto como um cordeiro. E quando Jesus ele recebe os nossos pecados, ele leva até a cruz, e na cruz do Calvário ele morre pelos nossos pecados. Então, para que nós ficamos livres e libertos do nosso pecado, nós temos que crer na obra completa que o Senhor Jesus fez. O seu batismo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Porque Jesus, ao se batizar, ele não se batizou para nos dar exemplo. Ele não se batizou por humildade. Ele se batizou para cumprir a justiça de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 15. E onde a religião pega a maior mentira de Satanás, dizendo que Jesus se batizou para nos dar exemplo. E que Jesus se batizou para sinal de humildade. Mas é uma mentira. Jesus se batizou para cumprir a justiça de Deus. E o cordeiro, como está escrito lá em Isaías, ele só ia para o matadouro quando ele recebia as iniquidades. E Jesus, para poder ir para a cruz, ele precisou primeiro receber os nossos pecados. Ele precisou primeiro receber a imposição de mão de João Batista, para que ali fosse transferido o pecado do mundo inteiro sobre ele, para que agora ele pague na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado. Só assim nós conseguimos transferir todo o nosso pecado para Jesus, e ele na cruz, ele derrama o seu sangue para pagar pelos nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. E aquele homem ouviu essa mensagem daquele amigo, e ele creu e ficou liberto do seu pecado. E você também que está ouvindo essa ilustração, creia, meu amigo, no batismo de Jesus. As religiões do mundo só pregam a cruz de Cristo. Se você crê só na cruz, a sua fé é incompleta. Você está dizendo que Jesus foi para a cruz sem pecado. E Jesus, ele foi condenado porque ele tinha uma culpa sobre ele, mas a culpa não era dele, a culpa era minha, a culpa era tua, a culpa era de Adão, a culpa era de todo ser humano que já nasceu e irá nascer, estava sobre Jesus. Por isso que ele teve que ir para a cruz. Se eu fizer uma pergunta para você, onde Jesus aceitou o pecado do mundo? Se você dizer na cruz do Calvário, eu tenho que dizer para você que você está enganado. Então quer dizer que a obra de Jesus, antes dele ir para a cruz, foi tudo em vão? Não, não foi em vão. Jesus recebeu os nossos pecados quando ele foi batizado por João Batista, ali no Rio Jordão. Para que agora, ele sendo culpado, ele é condenado pela culpa do meu, do teu pecado, e ele paga na cruz, para que agora, nem eu nem você, pague eternamente no inferno. Mas para isso você precisa colocar o teu pecado sobre Jesus. Há tempo ainda. Tem tempo. Essa é uma doença que aquele homem tinha, porque reclamava de tudo. E ele creu, ele passou seu pecado para Jesus. E quando ele tirou esse fardo pesado das suas costas, aquele homem que era pessimista, que reclamava de tudo, agora passou a ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida satisfeita, porque ele não carregaria mais o fardo do pecado. Porque creu que Jesus, ao se batizar, aceitou sobre ele o pecado do mundo.
Infelizmente, hoje tem muitos religiosos que faz apologia do seu batismo por transubstanciação, crendo que a pessoa é livre do pecado quando ela se batiza numa igreja pela mão de um homem qualquer. Não. Nós cremos espiritualmente que o batismo verdadeiro é o batismo que o Senhor Jesus se batizou pelas mãos de João Batista. Esse é o mesmo que crê no evangelho da água e do Espírito. Uma certa feita, um homem muito religioso, um homem que fazia muita caridade, um escriba, um homem de bom caráter, claro, mas esse homem não era salvo porque tinha esses caráter. E ele foi procurar Jesus à noite. E ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, o sinal que tu faz, se Deus não for com ele, tu não consegues fazer. E Jesus disse para aquele homem chamado Nicodemo: em verdade, Nicodemo, você tem que nascer de novo. E aquele homem ouviu a palavra do Senhor Jesus, que é a própria palavra de Deus. Ele entendeu carnal. Vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer a segunda vez? Jesus disse-lhe: você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, você tem que crer na água do meu batismo, que você nasce uma outra pessoa. Você nascer de novo significa um Nicodemos velho, cheio de pecado, agora nasceu de novo um Nicodemo novo, sem pecado. Porque você nascendo da água, crendo no meu batismo, representa a água do Rio Jordão, agora o meu Espírito vai habitar em você, porque você se torna sem pecado. Está escrito no Evangelho de João. Então, chamamos com a autoridade do Senhor Jesus o Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho da água e do Espírito. Pois então, amigo, creia nessa verdade e liberte-se do seu pecado de uma vez para sempre e entre no reino de Deus e tenha paz eterna e alegria no Senhor Jesus Cristo por toda a tua vida.